Muita gente critica os adventistas e fala que eles são uma seita e motivos não faltam. A gente já respondeu aqui algumas dessas críticas que são feitas à Igreja Adventista, inclusive a respeito da doutrina do santuário. Mas muitos também consideram a Igreja Adventista uma seita por causa da insistência em guardar o sábado. Por que os adventistas reinventaram isso? Isso não é algo dos judeus? Por que os adventistas são o único grupo evangélico a fazer isso? A verdade é que não, existem vários outros grupos evangélicos que também guardam o sábado. Aliás, existe uma longa tradição de cristãos sabatistas, e nesse vídeo eu falo sobre a origem desses cristãos sabatistas. Você está no canal Todavia, aqui a gente fala sobre a perspectiva cristã relacionada com o mundo contemporâneo. Se você não conhece nada aqui do canal, eu convido você a assistir os nossos vídeos mais recentes e também as nossas playlists. Bom, o que a gente pode dizer sobre a guarda do sábado e cristianismo? As duas coisas são compatíveis? Sim, porque o testemunho da história mostra que desde o primeiro século havia um número muito grande de guardadores de sábado. Foi simplesmente quando os judeus passaram a ser perseguidos em Roma, ainda no primeiro século, que muitos cristãos começaram a temer ser confundidos com os judeus. E a partir daí, começaram a se desvincular de práticas geralmente associadas com o judaísmo, inclusive a guarda do sábado. Então, durante muito tempo, sábado e domingo acabaram sendo aceitos como dias de cultos em lugares alternados. Mas você tem, na Ásia e África, cristãos guardando o sábado até pelo menos o século XV, o que mostra que nunca se deixou de guardar o sábado. Sempre houve pelo menos um grupo de cristãos representativo que fosse sabatista. Mas então, na Europa, existe um testemunho muito forte, especialmente dos anabatistas. E eu já pude falar aqui no canal a respeito da origem desse movimento e sua importância para a reforma protestante do século XVI. Nem todos os anabatistas eram guardadores do sábado, mas começa a surgir um grupo na Silésia que passa a defender o sábado como dia de guarda. A Silésia é uma região histórica dividida entre a Polônia, a Tchequia e a Alemanha. E havia vários reportes a respeito de guardadores do sábado em algumas regiões da Europa, mesmo antes desse grupo na Silésia. Erasmo fala de sabatistas entre os boêmios, que, de acordo com as palavras dele, serviam ao sábado com grande superstição. E Lutero também fala a respeito de um grupo de pessoas tolas, nas palavras dele, que viviam na Morávia e guardavam o sábado ao modo e costume dos judeus. O próprio Lutero que escreveu um tratado contra os sabatistas em 1538, em palavras especialmente duras. Mas o grupo de sabatistas que se originou era um grupo formado por três principais nomes: Oswald Gleit, Andreas Fischer e Hans Bunderlin formavam esse grupo, encabeçado especialmente por Gleit. Esse Gleit não se tem muitas informações sobre ele, não se sabe ao certo a forma mais correta da grafia do seu nome, e muito do que se chegou até nós a respeito dele e de seu grupo eram de detratores, uma vez que os seus escritos foram queimados, destruídos e eles próprios perseguidos. A gente não tem muita notícia sobre o fim da vida deles. O que se sabe é que, a princípio, Gleit foi um sacerdote católico, e na década de 1520 ele se tornou pastor luterano. E na região onde ele acabou pastoreando, foi surpreendida pela visita de Balthasar Hubmaier. Hubmaier já era um proeminente líder anabatista. E eu aqui, de novo, não vou falar sobre a origem desse grupo ou maiores detalhes, porque já tem um vídeo que nós fizemos a respeito dos anabatistas. Então eu convido você a conferir esse vídeo. Então, quando Hubmaier, em 1526, ele chega a essa congregação luterana em Nickelburg, pela influência dele, as pessoas dali acabam mudando a congregação e ela se torna então uma congregação anabatista, que passa a crescer de 6.000 a 12.000 pessoas. O próprio Oswald Gleit se torna uma espécie de pastor associado e é fortemente incentivado a escrever. Os seus primeiros escritos são uma defesa da fé anabatista, e ele não menciona nada a respeito do sábado. Pelo contrário, ele até mesmo faz referência ali ao dia de domingo como dia de guarda.
o que mostra que a evolução do seu sabatismo se deu de forma posterior. Mais ou menos por volta da Páscoa de 1528, Gleito foi para a Silésia. Isso coincidiu também com o posterior martírio de Balthasar Hubmaier, e ali na Silésia ele acabou então se associando com outros colaboradores. E a partir daí ele passa a escrever sobre o sábado. Especialmente a sua associação com Andreas Fischer é muito importante. Fischer era um erudito, alguém que havia estudado para ser sacerdote e que conhecia o hebraico, o grego e também o latim. E a partir dos escritos deles, começa a se formar um núcleo para defender o sábado. Posteriormente, em debates com outros grupos anabatistas a respeito especialmente da guarda do sábado e da sua vigência entre os cristãos, é que surge um livro muito importante. Por volta de 1530, Oswald Gleiter escreveu o seu volume mais precioso, Büchlein vom Sabbat, que do meu alemão mal pronunciado significa livrinho sobre o sábado. Esse livro teve muitas respostas e gerou alta controvérsia, a ponto de o Duque da Silésia resolver pela expulsão de Gleit em 1532 do seu território. A partir daí as informações são meio incertas. Gleit talvez tentasse ir para outro território, mas foi informado da perseguição ali e acabou indo para a Boêmia. Alguns dizem que ele fundou uma congregação anabatista em Falkenau. Ali, em 1538, já se tem notícias desse grupo de anabatistas sabatistas. Quando a gente pensa nos desafios da mensagem para aquela época, falar-se a respeito do sábado e de algumas reformas era muito complicado. Nós também vivemos num mundo que exige muitas reformas, um mundo que está cada vez mais assombrado com o aumento da tecnologia, o advento das IAs, as redes sociais. E foi para isso que eu escrevi o meu livro Adventismo para uma Nova Geração, a fim de incentivar você a agir como um cristão, a viver a verdade presente num mundo cada vez mais complexo. Adquira esse livro, o link está aqui na descrição e você pode ter acesso a esse e-book hoje mesmo, com capítulos curtos, linguagem dinâmica e conteúdo muito relevante para a nossa época. Agora, quer saber um negócio interessante? A defesa que Gleit fazia a respeito do sábado é muito parecida com aquilo que os adventistas iriam acreditar séculos depois. Lembrando que ele está escrevendo no século XVI e os primeiros adventistas surgem só em meados do século XIX. E eles não tinham contato com a literatura de Gleit porque ela foi escrita originariamente em alemão e não tinha sido traduzida por inglês naquela época. Então esses dois grupos desenvolveram uma compreensão muito similar sem terem contato um com o outro. E olha o que Gerhard Hasel, em seu estudo, fala sobre a compreensão de Gleit a respeito do sábado. O sábado é um dos 10 mandamentos, ainda válido para os cristãos. Ele é o memorial da criação e da eterna aliança. Foi guardado desde o começo por Adão, Abraão e os filhos de Israel, mesmo antes da lei ser dada no Sinai por Moisés. O sábado não foi abolido, mudado ou quebrado por Cristo, mas ele o estabeleceu, confirmou e o adornou. O sábado foi observado pelos apóstolos, inclusive por Paulo. O sábado deve ser observado no 7º dia da semana. E aqui é um ponto muito importante, porque a palavra sábado em português é a mesma do dia que deve ser guardado, mas em inglês, Sabbath, que é o dia que deve ser guardado, o dia de repouso, é diferente de Saturday, o dia da semana. Muitas pessoas identificam o Sabbath com o domingo. E aqui não. O ponto principal é que o Sabbath é o 7º dia, ou seja, o dia que corresponde ao Saturday em inglês ou o correspondente disso em alemão. O sábado é símbolo do eterno sábado e deve ser guardado nesse mundo até entrarmos no eterno descanso na parousia, na volta de Jesus. O sábado é necessário para o cristão entrar no paraíso celestial. Quem não guarda o sábado será punido por um Deus que é justo. E, finalmente, o Papa inventou o domingo. Se você ouvisse esses pontos de fé, você certamente acharia que partiram de um adventista do 7º dia. Mas essa é a prova de que, mesmo antes dos adventistas, essa compreensão partida da Bíblia já havia sido entendida por alguns grupos cristãos. Portanto, os adventistas estão inseridos numa longa tradição de sabatistas que compreendem a importância do sábado, a sua perpetuidade, o seu contexto relacionado às alianças bíblicas e, principalmente, a intervenção de um poder maligno
usado por Satanás para colocar um falso dia de adoração. Esses pontos muito adventistas já existiam no século XVI. Mas não foram apenas os anabatistas que promoveram o sábado no século XVI. Na Europa Central, Sebastian Frank publicou em 1531 Crônica, Buch and Geschichtsbibel, no qual documenta a perseguição aos sabatistas que consideravam domingo como feriado e lei do anticristo, com o qual não queriam ter nada em comum. Também na Espanha, entre 1530 e 1550, Constantino Ponce de la Fuente pregou a validade do sábado, como um memorial que ajuda o crente a reconhecer que ele foi criado por Deus e que também Deus o mantém neste mundo. Ao longo da história, a guarda do sábado foi importante para um grande número de cristãos que foram fiéis às leis da palavra de Deus. Todos aqueles que realmente estudaram a Bíblia e se colocaram contra as tradições eclesiásticas, permaneceram fiéis aos 10 mandamentos e os entenderam como parte da vontade de Deus para o homem, inclusive o quarto que fala sobre a guarda do sábado. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a reforma radical, existe um vídeo onde eu falo apenas sobre os anabatistas e essa reforma deles está completando 500 anos agora em 2025. Se você também tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da guarda do sábado, especialmente no mundo anglófono, eu trato disso em um vídeo em que eu falo sobre os batistas do sétimo dia, um grupo valoroso que levou a guarda do sábado lá da Europa para o mundo novo. Sim, eles foram os primeiros guardadores do sábado lá nos Estados Unidos. E eu reconto essa história. Esses 2 vídeos vão ficar como recomendação para você. Você pode escolher qualquer um deles e dessa maneira continuar apoiando o nosso canal. Porque toda vez que você vê um vídeo em sequência, você ajuda o nosso canal a continuar tendo seu conteúdo difundido aqui no YouTube. Eu encontro você em um desses 2 vídeos. Que Deus o abençoe. Señor, guíame cual pastor, pues cansado me siento de mal, y en la noche